meus amigos, nossas saudações cordiais. Estamos aqui mais uma vez para o canal Lições de Amor. E esse é o quadro quando nós estudamos a obra Paulo e Estevão pelo Espírito Emmanuel. Nós estamos no capítulo 4, Primeiros Labores Apostólicos. Esse já vai ser o terceiro vídeo desse capítulo. Nós dividimos em vários vídeos. E no vídeo anterior, nós vimos que Paulo uniu-se a Barnabé. E após a requisição deles visitarem a igreja de Jerusalém, que estava passando por um momento tormentoso, com vários ataques, eles acabam ficando um período na casa de Maria, irmã de Barnabé, mãe de João Marcos. E aí ela fala sobre o desejo de que João Marcos também abraçasse o ideal cristão e iniciasse o seu ministério apostólico, junto com o tio e com Paulo. E aí Paulo, investigando a resolução do rapaz, percebe que aparentemente ele está dotado de coragem, com o objetivo de seguir esse testemunho aí adiante. E aí nós terminamos o vídeo passado dizendo que os três demandaram a formosa cidade do Orontes. E hoje nós vamos, portanto, dar continuidade a essa história, que é uma história bastante interessante sobre a trajetória desses três. Bom, no começo ali tudo foram flores, né? João Marcos estava entretido com as paisagens que ele nunca havia devassado, Barnabé com as longas palestras falando sobre os ensinamentos de Jesus, e Paulo também impressionado positivamente com os primeiros momentos ali ao lado daquele rapaz e de Barnabé. Na verdade, Paulo estava preocupado por conta da situação tanto quanto atarantada na igreja de Jerusalém. Simão Pedro se afastou e foi para Jope, e ele gostaria inclusive de visitar Simão Pedro. E aí Barnabé adverte ao Vitra que melhor não, porque provavelmente os fariseus colocaram olhos na estrada e que qualquer movimento de Paulo nessa direção iria acender essa curiosidade, né, dos fariseus que porventura estivessem de emboscada, para desmascarar e ir atrás de Pedro a fim de martirizá-lo também. E aí vai dizer Emmanuel que o Saulo se abria para Barnabé dizendo mais ou menos assim: francamente, regresso de ânimo quase abatido aos nossos serviços de Antioquia. Jerusalém dá a impressão de profundo desmantelo e acentuada indiferença pelas lições do Cristo. Saulo era uma pessoa que já houvera passado pelaquela experiência farisaica. Doutor da lei, ex-rabino, ele sabia muito bem o que havia do outro lado. Sabia que isso de dar um valor excessivo aos ritos exteriores acaba nos afastando de Deus ao invés de nos aproximar. E que muitas vezes, com o pretexto de perseguir tudo aquilo ou aqueles que estão fora do que nós consideramos como cumprimento das leis de Deus, a gente vai tolhindo a liberdade do outro de expressar a sua religiosidade da forma como bem queira. E há diversas formas de expressar essa religiosidade, cumprindo a lei divina, sem necessariamente precisar seguir uma cartilha. E era justamente essa a grande indignação de Saulo de Tarso. E aí ele arremata dizendo: mais que nunca eu me convenço da sublime realidade de que Jesus veio ao que era seu, mas não foi compreendido por aqueles homens que já tinham o conhecimento da lei e que podiam ver ali uma identificação perfeita com o que as profecias houveram descrito como Messias. Mas o orgulho obnubila, né? O orgulho turva as nossas vistas para que a gente possa compreender a verdade. E aqui, na verdade, havia uma preocupação de Paulo com respeito ao futuro da igreja apostólica. Porque com Tiago tomando conta da igreja de Jerusalém, arraigado a essas tradições judaicas, dizendo que nas reuniões ninguém poderia falar do evangelho sem antes fazer menção à lei de Moisés, além das práticas, né, da pregação só para circuncisos, dentre outras, qual o destino da igreja de Jerusalém, com Pedro afastado? E aí Barnabé citava, né,
que Pedro, na verdade, era o grande arrimo da igreja cristã nascente após a morte do Cristo. E aí Paulo, considerando o respeito e a veneração a Pedro, ainda acrescentou, tudo bem, mas nós não podemos esquecer que Jesus instituiu nesse mundo uma obra que também tem obra eterna e que não dispensou a ajuda de 12 apóstolos. Então a gente também precisa examinar a situação de Pedro. Porque se Jesus, ele próprio, instituiu a lei de cooperação e Pedro temporariamente está impossibilitado de acompanhar de mais de perto as atividades na casa do caminho, o que a gente vai fazer? E Paulo vai fazer uma análise racional, clara e bastante lúcida. Olha, dos 12 apóstolos, 4 ficaram em Jerusalém. João foi obrigado a se retirar. Filipe foi compelido a abandonar a cidade com a família. Tiago volta aos poucos para as atividades farisaicas. E Pedro? Pedro está em Jope. O que vai acontecer se faltar a Pedro a cooperação devida? E aí Barnabé ficava avaliando, né, todos esses raciocínios de Paulo. E aí foi Paulo mesmo que falou. Olha, eu tenho uma ideia que parece vir de mais alto, vir de uma inspiração. Se nós ficarmos esperando que os fariseus, arraigados no seu orgulho da raça, deixem a sua inflexibilidade para poder se tornarem solos férteis, a germinação e a frutificação do cristianismo, eu acho que a gente não vai muito longe. Penso que deveríamos ir aos gentios e falar sobre a mensagem divina aos povos pagãos. E aí Barnabé olha com um certo assombro. E aí nós nos lembramos da exortação de Jesus. Mateus capítulo 10, versículo 5. Não vades aos gentios. Então, há uma leitura superficial. A posição de Saulo seria de opor-se ao que Jesus preconizou. Mas esse não vades aos gentios, ele faz parte de um contexto maior. Mas ide antes as ovelhas desgarradas de Israel, que foi exatamente o que Paulo e Barnabé fizeram, o que Pedro fez durante todo esse tempo. Eles insistiram com os judeus para tentar aproximá-los da mensagem cristã, mas estavam vendo que aquilo dali era infrutífero. Então agora Paulo decide ir aos gentios, depois de extinguir, né, essa possibilidade de esgotar essas chances. E a gente pensa, por que essa exortação do Cristo, né? Porque nos gentios tudo estava para se fazer. Os judeus, eles já tinham a base monoteísta, amar a Deus acima de todas as coisas. Então, teoricamente, para eles ficaria mais fácil de compreender o evangelho. Mas, já que a gente está correndo atrás de trabalho, de labores apostólicos, vamos lá, vamos aos gentios começar o trabalho do zero. É assim que nasce Paulo de Tarso, apóstolo dos gentios. E aí Paulo vai fazer uma análise brilhante. Ele vai dizer: nós já podemos antever os protestos e as incompreensões de todos os lados. Poucos compreenderão o porquê de nós irmos aos gentios. Mas explico. Poderemos atender a muitos doentes, ofertar um leito de repouso aos mais infelizes. Mas sempre houve e sempre haverá corpos enfermos e cansados na terra. Da tarefa cristã, semelhante esforço não poderá ser esquecido, mas a iluminação do Espírito deve estar sempre em primeiro lugar. E essas palavras, elas têm uma alta significação. Aqui nós estamos dizendo que doentes sempre haverão, mas nós precisamos curar a verdadeira raiz dos males, que está no Espírito. E é por isso que a palavra evangélica, o ensinamento da mensagem divina, deve sempre ser o principal, a primazia do nosso serviço, porque é ele que equipa a criatura de recursos para que tome as resoluções e assuma a responsabilidade pela sua própria felicidade. Ou seja, a igreja de Jerusalém, ela tem um papel importantíssimo de auxílio aos necessitados, mas adicionado a isso, e até mais importante, está a iluminação espiritual. Chamar ao povo a importância de modificar as resoluções íntimas para que possa ascender rumo ao Pai. E isso também significa perceber a própria dor como porta de iluminação. É como ele vai dizer: a compreensão do Evangelho e da exemplificação do Mestre renovaria as noções de dor e sofrimento. É exatamente isso que a gente observa.
O doente passa a amar a dor, porque sabe que é um processo de depuração do seu próprio espírito. Sabe que a expiação físico-moral pela qual precisa passar temporariamente é apenas uma fase muito breve que vai fazer com que o seu espírito brilhe perante os olhos de Deus. E assim cada um reconheceria dentro de si mesmo uma luz cristã e divina que promana de Deus, pronto para iluminar a si mesmo e aos outros. E aí Barnabé começa a entender melhor a ideia de Paulo e pergunta: mas será que isso não deveria partir de Jerusalém? E aí Paulo acredita que não, porque o próprio Pedro está afastado das suas atividades. Quem queria tomar essas resoluções? Aí Barnabé começa a perguntar pelos outros companheiros. E aí Paulo vai dizer: não, mas certamente a gente só pode esperar que os outros irão protestar. Mas às vezes nossa redenção está naquilo mesmo que antes nos parecia a verdadeira calamidade. Ou seja, esse esforço dos fariseus de tentarem abafar a mensagem cristã só vão fazer com que a gente seja divulgador e saia em excursões de propaganda para poder transmitir a mensagem divina a outros povos, a outras gentes. Porque o que vai acontecer se Pedro, por exemplo, for assassinado nesse momento? O que vai acontecer com a Boa Nova? Daqui a poucos anos ninguém mais vai ter ouvido falar nela. E aí Paulo vai dizer: restringir o evangelho a Jerusalém será condená-lo à extinção, no foco de tantos dissídios religiosos sob a política mesquinha dos homens. É necessário fazer com que essa mensagem saia de Jerusalém e alcance outros povos, para que possa frutificar e ser multiplicada. E aí Paulo vai fazer também uma importante observação, porque até aquela época apenas os escritos de Levi faziam parte do evangelho. Nenhum dos outros apóstolos tinham escrito os seus evangelhos. E aí ele vai dizer: outros discípulos poderiam escrever o que viram e ouviram, pois com a prática vou reconhecendo que Levi não anotou mais amplamente o que se sabe do mestre. Há situações e fatos que não foram por eles registrados. Não conviria também que Pedro e João anotassem suas observações mais íntimas? Não hesitem em afirmar que os pósteros hão de rebuscar muitas vezes a tarefa que nos foi confiada. Então Paulo já tinha uma visão do futuro, que esses escritos, sendo os evangelhos, retratariam, cada qual com a sua pena, cenas e fatos marcantes da vida de Jesus e do convívio dos apóstolos com ele. E aí cada um poderia reportar com o máximo de detalhes, registrando isso para a posteridade. E é graças a Paulo que nós temos, portanto, essa consulta hoje ao Evangelho. E aí Barnabé se rejubilava com perspectivas tão maravilhosas. E aí eles decidem sair nas excursões de propaganda. Saulo esclarece: nosso plano seria desenvolvido na organização de missões abnegadas, sem outro fito que servir, de forma absoluta, à difusão da boa nova do Cristo. E aí nós partiríamos de cidade em cidade e de lá demandando outras zonas para poder difundir a mensagem cristã. Porque a mensagem do Cristo é sair da zona de conforto. E nós não podemos instituir a igreja do Cristo vencendo o comodismo. Temos que sair dessa situação. E aí Paulo vai dizer: eu comparo o evangelho a um campo infinito que o Senhor nos deu a cultivar. Alguns trabalhadores devem ficar ao pé dos mananciais, velando-lhes a pureza. Outros revolvem a terra em zonas determinadas, mas não há dispensar a cooperação dos que precisam empunhar instrumentos rudes, desfazer cipóis intensos, cortar espinheiros para iluminar os caminhos. Então Paulo tinha uma visão completamente futurista da mensagem do Evangelho. Ele sabia que aquela mensagem iria chegar no mundo inteiro, ia ser a linguagem universal do amor. E aí Barnabé fica surpreso com tanta coragem, tanta resolução, tanta obstinação, sem pesar os problemas que poderiam advir e as dificuldades. E aí Barnabé diz, mas teus sacrifícios não serão pequenos, não receias as dificuldades imprevisíveis. E aí Paulo responde: se Deus não me permitiu a vida em família, foi para que eu me dedicasse exclusivamente ao seu serviço. Ou seja, o ânimo resoluto, a fé inquebrantável, a renúncia total e completa.
E é interessante porque, como Paulo tinha uma atividade profissional autônoma, tecelão, onde ele chegava, ele podia colocar uma máquina de tear e tecer sandálias, e dentre outras coisas, né? E como ele tinha esse comércio que era volante, ele podia ir mesmo de cidade em cidade, levando o seu trabalho consigo, né? Então ele tinha certa flexibilidade de fato. E aí, para cada obstáculo que Barnabé ia apontando, ele sempre ia se desvencilhando, né? Dizendo que saberia vencer cada um dos obstáculos um a um. Então é uma coragem realmente invencível desse grande apóstolo. Só que nós tínhamos, além de Paulo e Barnabé, João. E aí Paulo, confrontando João, ele mantém a firme resolução e diz que vai seguir adiante com toda a fé e coragem. E aí Paulo vai dizer: se deres um testemunho tão grande como a coragem que revelas, não tenho dúvidas quanto à grandeza da tua missão. E assim eles seguem falando dessas primeiras impressões sobre o que estava acontecendo na igreja de Jerusalém. Barnabé e Paulo deixam todos a par do que eles iriam fazer em seguida. Deixam, portanto, isso para a apreciação dos seus convivas ali na igreja de Antioquia. E é interessante porque, mais uma vez, vai dizer Emmanuel, no instante das preces, a voz do Espírito Santo, aquele fenômeno das vozes diretas que nós já falamos aqui antes, se fez ouvir no ambiente de simplicidade pura, inculcando força em Barnabé e Saulo destacados para a evangelização dos gentios. E aí Paulo vai ficar extremamente emocionado. Sentia que acabava de atravessar imenso deserto para encontrar de novo a mensagem doce e eterna do Cristo. Era o sinal de que havia sido considerado digno dos esforços confiados aos discípulos, refletindo como as dores passadas lhe pareciam pequeninas e infantis comparadas à alegria imensa que lhe inundava a alma. Saulo de Tarso chorou copiosamente, experimentando maravilhosas sensações. Então, realmente, só quem delinquiu sabe o quanto é bom, revigorante esse sentimento de júbilo depois de ter espiado, de ter sido espizinhado e de agora ter a chance de trabalhar para o Evangelho e de ser reconhecido como um trabalhador fiel e corajoso, né? Então ele chorava ali como um menino por conta dessa grande glória que nenhum deles poderia entender a grandiosidade daqueles sentimentos, né? A pujança daqueles sentimentos. E aí, dentro de pouco, os três seguiram com sua pequena caravana para Seleucia, Barnabé, Paulo e João Marcos. E chegaram então à ilha sem grandes intercorrências. Vai dizer Emmanuel, antes de se retirarem, visitaram a sinagoga num sábado com o propósito de iniciar o movimento na sinagoga de Chipre. E Barnabé que tomou a palavra e falou sobre a tradição judaica. Saulo não se sentiu muito confortável porque, vai dizer Emmanuel, ele tinha uma palavra um pouco quanto contemporizadora, né? De se adaptar aos interesses do outro para poder chamar o público, para poder convencer o público e conquistar as suas simpatias, mas aquilo não deixava Paulo confortável. Mas, por respeito, ele nada disse, simplesmente esperou o momento para não ofender os melindres judaicos de ninguém. Então é isso, meus amigos. Próximo vídeo a gente dá continuidade a esse périplo dos nossos companheiros do cristianismo primitivo. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima então. Tchau, tchau.